Boa tarde, senhoras e senhores. Agradecendo a presença de todos, damos início à sessão especial de entrega do Diploma de Honra ao Mérito à Associação Ecovital. Convido a senhora presidente e vereadora Dandara Gissoni a ocupar o seu lugar à mesa. Convido o professor Luiz Eduardo Correia Lima, ex-presidente da Câmara Municipal de Caçapava e um dos fundadores da Associação Ecovital. Convido a presidente da ONG Associação Ecovital, Lília Andréia de Melo Lima. Convido o senhor defensor público, Dr. Wagner Giron, a ocupar um lugar na mesa. Convido um dos fundadores da Ecovital, da Associação Ecovital, o senhor Orlando Gomes, a ocupar a mesa. E convido o vereador Rodrigo Meirelles para ocupar a mesa também, por favor. Nesse instante, passo a palavra à presidente da Câmara Municipal de Caçapava, a vereadora Dandara Gissoni. Boa tarde a todos. Esta solenidade foi convocada com base no Decreto Legislativo número 1 de 17 de fevereiro de 2021, de minha autoria. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido a todos a se levantarem para cantar o hino nacional e o hino de Caçapava. E, em seguida, peço que o vereador Rodrigo Meirelles leia um trecho da Bíblia Sagrada. Sorte, pávido, conosco, e o teu futuro
mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digno verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Solicitado à presidência que eu faça a leitura da Bíblia Sagrada. Vou ler Eclesiástico 27, versículo 12. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Se de preferência, assíduo junto às pessoas ponderadas. A conservação dos pecadores é idiota. A conversação dos pecadores são odiosas. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias, horripilante, e a sua grosseria falar com que os queremos ouvir. Uma disputa entre orgulhosos que faz correr o sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Amar ao teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se desvendares os seus segredos, em vão correrás atrás deles, pois como um homem que mata o seu amigo, assim também o destrói a amizade do próximo. Palavra do Senhor. Eu vou estar fazendo aqui, tentar fazer de forma
rápida, um breve histórico dos 30 anos da nossa ONG, né, da Ecovital. Apesar que é muito difícil falar em tão pouco tempo esses 30 anos. O que esses 30 anos representam principalmente na nossa cidade e para o meio ambiente. A ONG, a Associação Ecovital, foi fundada oficialmente em 6 de março de 91, com a denominação de Sociedade Ecovital, conforme prerrogativas do Código Civil da época. A materialização desta foi a partir de trabalhos em fitoterapia, que um dos fundadores, Orlando Batista Gomes, na qual é uma honra, né? Está compondo na mesa? Vou ver lá. Tá. Seu Orlando, né, que está compondo a mesa, está vindo aqui. Técnico em fitoterapia de formação, criou junto à Pastoral da Saúde, na comunidade da paróquia São Pio V, Igreja de São Benedito. A pedido de Frei Bruno, só corrigindo, na comunidade da paróquia São Pio X, da Igreja de São Benedito. A pedido do Frei Bruno. A farmácia fitoterápica foi criada para atender a comunidade carente e vulnerável, através da oferta de tratamento alternativo e complementar, por meio de remédios naturais, à base de plantas medicinais. A fundação da ONG, propriamente dita, iniciou a partir de um convite feito por Ocilo Ferraz ao fitoterapeuta Orlando para proferir uma palestra sobre plantas medicinais na Fazenda Gramado, sede da Fundação Nacional do Tropeirismo, no ano de 1989. Foi quando Orlando conheceu a Denise Sanches, secretária à fundação, que também comungava dos mesmos propósitos. A partir disso, foi-se consolidando a ideia de se praticar ações institucionais e organizadas, não sectárias, além da fitoterapia, mas também ampliou para demais atuantes da terceira geração de ambientalistas de Caçapava, como o biólogo professor Luiz Eduardo Correia Lima, e também motivados pela repercussão da realização da Eco 92, Conferência da ONU pelo Meio Ambiente, ocorrido no Rio de Janeiro em 1992. A história da Ecovital está ligada à vanguarda de ambientalistas de Caçapava, que já na década de 1970 atuavam em ações contra a instalação de indústrias potencialmente poluidoras, como a macabra processão dos ossos. Idealizada por Ocílio Ferraz para denunciar os riscos à saúde e à vida, devido à instalação da processadora de chumbo, FAE. As ações de preservação junto à Serra do Palmital também foram marcantes, até alcançarem a titulação de reserva ambiental, entre tantas outras atividades que ocorriam em paralelo no mundo, quando se começou a voltar a atenção ao esgotamento dos recursos naturais e os modos de consumo. O nome Ecovital tem uma história bastante peculiar. Eco, de ecologia, que provém do grego oikos, casa, e logos, igual estudo, e vital, para a palavra que promovem do latim, que significa vida. E também é uma homenagem a Francisco Vital Gomes, a dona Francisca Vital Gomes, mãe do seu Orlando. Sua grande mestra, detentora de profunda sabedoria, que lhe ensinou mais do que uma educação familiar exemplar, mas também o início nos conhecimentos sobre a fitoterapia, os valores do respeito e o amor pela terra, e pela vida e pelas pessoas. A ONG Ecovital é uma entidade do terceiro setor, não sectária, e um movimento identitário de perfil institucional voltado para as causas de preservação, conservação e recuperação do meio ambiente ecológico. Para tanto, realiza e promove ações como produção de plantas medicinais, mudas de árvores nativas da flora brasileira, elaboração e execução de projetos, fiscalização, informação e ofertas de denúncias, junto aos órgãos competentes, promoção, realização e apoio a projetos, eventos, ações de educação ambiental, fomento crítico aos assuntos socioambientais, cidadania e direitos humanos, por meio da mobilização social e todas e quaisquer atividades ligadas à ecologia. Contamos com um quadro de integrantes voluntários, filiados das mais distintas profissões e posições sociais.
Para ser filiado da ONG, basta ter vontade, compactuar dos ideais coletivos e difusos da sociedade, estar de acordo e respeitar o estatuto social e regimental interno, preencher formulário de cadastro e termo de voluntário. Não há restrição alguma quanto a etnia, gênero, classe social, orientação sexual, político, partidário, religioso ou qualquer outra forma de discriminação para ser um voluntário da Associação Ecovital. Portanto, quem está aqui, sintam-se todos convidados. Somos uma ONG de base, independente. Não possuímos nenhum vínculo financeiro ou de qualquer outra natureza com setores e poderes políticos, econômicos que comprometam e corrompam os ideais dessa entidade. Para nossa manutenção, contamos com a colaboração dos próprios voluntários e admiradores dos trabalhos que vêm se realizando ao longo dos 30 anos de fundação. Estamos sediados à Rua José Luiz Franco de Almeida, no número 51, Jardim Primavera. Aqui onde nós estamos realizando essa sessão solene externa hoje. Né? À margem direita do Ribeirão dos Mudos, em uma área institucional de 4.000 metros, concedida por meio de Decreto Municipal 667, de 13 de maio de 92, onde hoje já está formado um horto composto por mais de 170 espécies arbóreas de grande relevância da flora nativa dos biomas brasileiros, e também algumas exóticas, compondo assim um banco de germoplasma para assegurar o fornecimento de sementes e assim produzir novas mudas. Ainda possuímos canteiros de produção de plantas medicinais para servir aos projetos de fitoterapia. Temos um núcleo de educação ambiental para expandirmos nossa oferta da prestação de serviços a comunidades, com ações em educação ambiental. No ano de 2005, realizamos um plantio de quase 500 mudas de árvores nativas ao lado da nossa sede, reconstituindo assim a mata ciliar, na margem direita do Ribeirão dos Mudos, a jusante da ponte que liga o bairro Jardim Primavera. Desde a fundação, já realizamos diversos trabalhos, sempre vislumbrando legados, mesmo que pequenos, mas sempre focados em desafios alcançáveis. Então, vamos lá. Para finalizar tudo que eu apresentei, esse pequeno histórico, né, desses 30 anos da ONG Ecovital e todo o trabalho foi feito aqui na cidade de Caçapava, isso é importante, eu queria ceder a palavra para um dos seus sócios fundadores, o senhor Orlando. Por favor, senhor Orlando, o senhor fica à vontade. Boa tarde para todos. Aqui é o espaço nosso da Ecovital. E eu fui escolhido para representar, talvez pelo cabelo branco, pela idade. E o interessante é que nós temos aqui alguns fundadores ainda, que o começo realmente do trabalho. Temos aqui o professor Luiz Eduardo, a Cida, Maria Aparecida, conhecida como Cida do Índio, e eu. São os que sobraram. E a minha esposa, que faleceu há poucos dias, que também foi uma das fundadoras. Então, nós estamos aqui para representá-los, aqueles que faltaram, e a vocês todos. É interessante que a gente conte alguma coisinha para saber qual é o motivo do trabalho nosso e por que é que ele surgiu. Já foi dito mais ou menos, mas eu quero esclarecer algumas coisas. Nos anos antecedentes aos anos 90, você ligava o rádio, televisão, lia jornal, só falava da Eco 92 que estava para acontecer no Rio. Um encontro mundial para tratar do meio ambiente. E nessa época mesmo é que a gente já ficou embebido desse assunto e achou que Caçapava tinha montado muitos programas, ou programas que vieram de fora, para tratar do Rio Paraíba, fizeram almoço, fizeram jantar, e não estava acontecendo nada. Então, a gente reuniu esse pessoal que eu falei, mais outros que não estão aqui, para fazer alguma coisa pequena, mas que fosse real, que desse resultado e que aparecesse também. Foi aí que foi fundada a Ecovital,
em 1991. 92 que começou mais as atividades, mas a gente foi fundado em 1991. E aí a gente começou a trabalhar para conseguir um terreno para fazer o trabalho, porque o nosso trabalho era através de mudas, de ervas, de plantas, e a gente precisava de local que tinha terreno. E a gente conseguiu esse terreno aqui, que na verdade esse terreno é uma área verde desse bairro, Jardim Primavera. Mas ele foi cedido para a gente fazer esse trabalho, que era a proposta nossa de trabalhar com plantas medicinais, que seria uma outra alternativa para tratamento de saúde. E estamos ainda nessa luta até hoje, e eu gostaria de falar que a inspiradora principal foi a minha mãe, que me ensinou a prática. Depois tive que fazer cursos para poder aprender dosagem, plantas que se combinam, plantas que não se combinam, plantas que fazem uma sinergia, outras não fazem. Foi preciso se estudar. Mas a parte prática foi a minha mãe que ensinou. Desde 8 anos de idade, eu andava com ela pelos campos para colher raízes, folhas, frutos, para ela tratar das pessoas. E ela já tinha consciência ecológica nessa época, ela não deixava se arrancar uma árvore ou uma planta total. Mandasse tirar uma raiz, porque ela ia rebrotar de novo. Se fosse coletar um galho, era com serra, porque ali onde serra, rebrota outra coisa. Ela tinha consciência. E ela mal sabia ler. Já faleceu há bastante tempo, coitada. E nós estamos seguindo isso aqui, porque mais em homenagem a ela. E eu, procurando companheiros, encontrei esse que eu falei e mais outros tantos que apareceram depois. Começou, na verdade, assim. Eu fui convidado para fazer uma palestra lá na Fazenda do Auxílio, e depois quem fez o pedido de alguma ajuda foi a Cida, que preparou para nós através do trabalho que a gente tinha feito antecipadamente na Igreja de São Benedito. Então a Igreja de São Benedito serviu de base para você ter dados e explicações por que a gente queria fazer isso. E o Frei Bruno que foi para a Itália e conseguiu R$4.000 na época, $4.000 na época, porque a gente conseguiu fazer essa cerca, comprar alguma coisinha, ferramentas, essas coisas, para trabalhar. Hoje em dia a gente trabalha com a ajuda de cada um de nós mesmos, nós não temos renda externa nenhuma. E de certa forma até é bom, porque se não fica muito amarrado a outras ideias, né? Fica amarrado com a ideia que a gente criou e que a gente está trabalhando por ela. E eu até fiz alguma coisa assim meio em brincadeira, que isso aqui nós estamos escrevendo um livro. O livro é o seguinte: a capa, a primeira capa, o frontispício do livro é o portão ali. Todos que quiserem podem entrar. Já está entrando, começando a escrever o livro. Nós consideramos que o chão seria o nosso piso para trabalhar. Que o teto nosso seria o próprio dossel das árvores e das estrelas que iluminam a noite. Então isso aqui, na verdade, é um livro. Todos que chegam podem trabalhar. Aqui a gente recebe tanto os mais letrados quanto os analfabetos que queiram pegar numa ferramenta, numa foice, numa enxada, que queiram falar também, que queiram escrever. Então todos esses são bem recebidos, porque aqui não temos exceção de pessoas. E a gente vem tocando esse trabalho a duros, bastante amargo, porque nem sempre o pessoal está disponível a trabalhar, sabe? Mas o principal que a gente não quer deixar morrer é o princípio realmente do que foi implantado para cuidar de plantas medicinais. Pode fazer outros tipos de eventos, mas o trabalho com plantas medicinais é o propósito de tocar isso para frente, por necessidade de todos, e também eu, particularmente, em homenagem à minha mãe. Então não tem muita coisa para falar, porque muitos aqui já conhecem o trabalho, outros não,
mas é esse o interesse nosso de continuar trabalhando em benefício da Ecovital, ecologia e vida. Ecologia, relação viva entre os seres vivos, a boa relação entre os seres vivos, e a vida que a gente se remete aos remédios. E aproveitando que a minha mãe tinha o sobrenome de Vital, ficou Vital de vida e Vital de minha mãe. É só isso que eu queria dizer para você, como um motivo de apresentação assim, do que é o nosso trabalho e por que a gente está falando esse tipo de coisa. Ok? Eu agradeço muito. Não tem como não se emocionar com os dizeres do seu Orlando, né? E casando junto, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido autora deste projeto de decreto legislativo, na qual dá esse título de honra ao mérito à Ecovital e todo o trabalho nesses 30 anos. Né? E na mesma semana eu havia apresentado o projeto de decreto legislativo, dando o título de cidadão caçapavense também ao nosso querido professor Luiz Eduardo Correia Lima, que também é um dos fundadores da ONG. Então, acho que está tudo interligado, essas minhas escolhas, minhas primeiras escolhas, os 2 primeiros projetos que eu apresentei na primeira ou segunda sessão de Câmara, na qual eu assumi como vereadora. Então, para mim é uma honra. Agora, neste momento, eu queria convidar para vir aqui na frente o seu Orlando e a própria Andréia, minha querida amiga, que hoje é atual presidente da ONG Ecovital, para estar recebendo a placa em honraria. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, eu agradeço a presença de todos. Essa presidência declara encerrada a sessão especial. Boa tarde a todos.